hoje eu acordei, né, e resolvi vir dar logo uma arrumada nessa cesta de fruta que os meninos tiram, que eles arrumam. E eu percebi que o cestinho estava quebrado e eu comecei a organizar, né, tentar consertar o cesto. E nessa atividade me veio à memória coisas que me dão esperança, né? E o que é que pode me dar esperança? O que me dá esperança é saber que há um Deus, né, que cuida de mim, que cuida de você. Há um Deus que não nos abandona, há um Deus que nos carrega nos braços nos tempos mais difíceis, né? E que hoje, nesse momento, né, que estamos passando, com certeza Ele tem cuidado de cada um de nós, né? E aí, pensando nisso, me veio à memória a história de Moisés. Vocês lembram de Moisés? Moisés é aquele que abriu o mar, né? Só que quando Moisés abriu o mar, ele já estava numa idade bem avançada, né? E ele teve uma história antes de chegar ali para abrir o mar, né? Ele teve uma história. Ele foi escolhido por Deus para abrir o mar, para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas para isso, Deus teve toda uma estratégia na vida de Moisés. E lá em Êxodo 2, ele conta a história do nascimento de Moisés. Moisés era de um povo, filho de uma hebreia, né? Era um povo hebreu, era um povo que veio, né, de Israel e veio para o Egito, na época de José, daquele governador, né? Só que aí José e toda a sua parentela, seus irmãos, seu pai, morreram e a sua descendência continuaram lá no Egito. Só que aí, por ser um povo que Deus tinha um amor muito grande, como Deus tem por mim e por você, era um povo que, como a Bíblia mesmo relata, tudo que eles tocavam, eles prosperavam. Então esse povo foram crescendo, multiplicando em almas, em pessoas, né, crescendo, e sempre incomodava esse crescimento deles, né? O rei ficava incomodado com esse crescimento dele. O povo do Egito se incomodava. Eu acho que o povo pensava assim: como é que pode? Esses hebreus não têm recursos, esses hebreus são escravos porque eles eram escravizados. Esses hebreus, a gente tira coisa deles porque eles acrescentavam os tributos, os impostos, tudo eles faziam para que os hebreus sofressem penalização. Já pensou como o povo é? Às vezes o seu crescimento, né? Às vezes o crescimento de um filho, de um neto, de um parente seu incomoda as outras pessoas. A gente não consegue entender que natureza é essa, né? Natureza humana, mas incomoda, né? Às vezes as pessoas ficam lá pensando: por que é que fulano, que não tem o que eu tenho, que não faz o que eu faço, cresce financeiramente, cresce espiritualmente, cresce como pessoa, se destaca, e eu não? Não é assim. Às vezes a pessoa não tem esse sentimento terrível, mas infelizmente nós temos aqui na Terra, né? E com os hebreus não foi diferente, aconteceu justamente isso. Incomodava, o crescimento dele incomodava ao rei da época, ao rei que não conhecia José. Olha que coisa, se ele não conhecia José, certamente ele também não conhecia o Deus que José servia. Então, como Deus tinha um amor muito grande pelo aquele povo, Deus pensou em trabalhar, em criar alguém que pudesse guiar aquele povo, porque aquele povo que ficou lá no Egito, aquele povo parentela de José, era um povo que eles o tempo inteiro foram servos, tiveram apenas como peão, como a gente chama, para trabalhar no barro, foram escravizados. Então, eles precisavam de alguém que soubesse direcioná-los, né, no percurso que Deus iria fazer com eles. Então Deus escolheu quem? Moisés. E aí olha só, como o crescimento deles incomodava o rei determinou que todos, chamou as parteiras. Vocês lembram das parteiras? Então chamou todas as parteiras e disse assim: a partir de hoje, todos os homens, né, do sexo, todos os homens, todos os bebês, sexo masculino,
que nascer daquele povo, daquelas mulheres hebreias, vocês vão matar. Vocês vão dar um jeito e vão matar. Se for menina, pode permanecer na terra, mas se for homem, é para matar. Só que as parteiras tiveram no coração o sentimento que Deus colocou de compaixão e de temor a Deus. E se reunir e disseram, não vamos fazer isso não. Eu não faço. Terminaram não fazendo e os filhos continuaram a nascer e a se multiplicar. E o rei chamou de novo o povo e disse, olha, esse povo está crescendo e esse povo pode se juntar contra mim, contra nós, né? Colocou isso na cabeça do povo egípcio. Então, o que eu vou fazer? A partir de hoje, todos os bebês do sexo masculino que nascer, as mulheres, seja hebreia ou não, são obrigadas a jogar no rio Nilo. Pronto. E ali eles morrem. E foi isso que o rei determinou. Fez um decreto que todos os bebês que nascessem do sexo masculino fossem jogados no rio. E aí, uma hebreia, né, engravidou. Você imagine o sofrimento dessa mãe de pensar, meu Deus, tomara que seja uma menina para que eles não matem. Meu Deus, se for um menino vai morrer e tal. Enfim, chega o menino. E quando o menino nasce, né, ela olhou para o menino e ela achou lindo, né, que toda mãe tem esse sentimento. E ela tentou esconder o bebê. E ela disse, não, eu não vou ter coragem, eu vou guardar. E essa mãe guardou esse bebê por 3 meses. Tu imagina, eu acho que quando ela estava ali amamentando, lá vinha os soldados, ela escondia esse bebê. E a coisa mais linda é que ninguém ouvia, vizinho não ouvia o barulho do bebê, choro do bebê, nada. Esse bebê ficou escondido por 3 meses, por propósito de Deus. E aí, quando completou 3 meses, ela não teve mais como esconder. Então ela pegou um cestinho, ó que coisa linda, e ela acolchoou aquele cestinho, e ela ajeitou, e ela fez um conforto, né? E colocou aquele bebezinho, e acredito eu, com muita dor no coração, foi lá e jogou bem caladinha, jogou no rio. Só que como Deus sabe da minha vida e da sua, e como Deus tem propósito para mim e para você, né? Deus pegou, nesse momento, chamou, colocou no coração da filha de Faraó e disse, opa, vai lá no rio tomar um banho. E a filha olhou uma para outra e disse, eu quero descer, eu quero ir tomar um banho no rio. E aí as amas disse, mas uma hora dessa você vai tomar banho no rio? Não vai. Eu vou, eu quero tomar um banho, eu estou com calor, eu preciso de um banho. Enfim, essa mulher desceu e foi tomar o banho. E quando ela passou na beira do rio, ela olhou e viu um cestinho. E ela correu, olha, tem um cestinho ali. E ali correram, e quando ela abriu o cestinho, estava o bebê. E ela se apaixonou pelo bebê. E ela olhou e disse, como ele é lindo. E ele chorava, né? E como ele é lindo, e eu vou criar. Isso é um hebreu, porque os traços denunciavam que ele era um hebreu. Mas ela mesmo, filha de Faraó, ao contrário do pai, ela olhou, se apaixonou, né? E disse, eu vou criar. Mas como eu vou criar se eu não tenho como amamentar? E aí a irmãzinha dele, que estava lá, ó, só de olho, prestando atenção o que ia acontecer com aquele cestinho. Eu tenho uma mãe, uma hebreia, que pode muito bem cuidar dele, que pode amamentar. Ela disse, então vá buscar. E essa irmã, Miriam, ela deu uma carreira, correu lá e chamou a mãe. Mãe, corre. Você imagina a cabeça da mãe, a cabeça da irmã. Mãe, corre lá, que a filha de Faraó achou o bebezinho e vai criar. E quer que você tome conta. E aí a mãe correu lá, se apresentou, e a filha de Faraó disse, eu quero que você tome conta desse bebê e você amamente. E eu ainda vou lhe pagar o salário para você tomar conta. Olha como Deus faz. E aí ela levou esse bebê para casa, né? Tomava conta do seu próprio filho, era pago pela filha de Faraó para tomar conta do seu filho, né? E criar com muito amor. Foi assim que nasceu Moisés.
Então, o que eu quero deixar com isso para vocês? Que Deus é quem traça a nossa história, desde o ventre da nossa mãe até os dias de hoje. Então, que você tenha esperança, que você tenha fé, que você tenha certeza que Deus fará milhões de coisas boas para você. Muita coisa boa ainda há de acontecer. Deus tem dias melhores para mim e para você. Não adianta ninguém querer atrapalhar. Não adianta dizer que a pandemia vai fazer, vai lhe deixar, vai... Não, nada disso. Deus tem um propósito na sua vida e na minha. Beijo para vocês e um bom dia.